Bom dia, graça e paz. Hoje vamos estudar então o capítulo 2 aqui do nosso livro. Se chama O Valor dos Mártires aqui no aplicativo, mas no livro físico se chama A Perseguição nos Primeiros Séculos. Então, vai estar falando sobre isso. A gente lembra que o capítulo 1 terminou ali no ano 70, com a destruição de Jerusalém. E agora vai falar o que aconteceu logo após, os anos que se seguiram com a Igreja de Cristo. Vamos iniciar então com uma oração. Querido Deus, seja feita sua vontade. Sabemos que inspirou esse material, o grande conflito, para nos ensinar como foram as coisas do passado, e assim vamos entender o presente e ter uma visão correta do futuro. Senhor, sem ti nada podemos fazer, precisamos do Espírito Santo. E o Senhor promete na sua palavra que nos dará livremente. Agradecemos por nos ouvir e por ter nos dado o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Apocalipse e identificar a igreja da qual nós estamos falando. No capítulo 2, a primeira igreja se chama Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela foi a igreja que Jesus fundou, que mais tarde se tornaria, pelas suas apostasias, a Igreja Católica. Ela teve uma duração do ano 31, fundada por Cristo, foi até o ano 100. E ali ela já começou levemente a ter algumas incursões do erro. A segunda fase dela é Esmirna, que vai de 100 a 313. Aí a gente já está falando de um tempo bem complicado. Esse tempo aqui entraram vários erros então na igreja, mas como ainda ela era uma igreja perseguida, o cristianismo não estava ainda nos palácios dos reis, ainda se tornou de certa forma pura. Porém, quando ela parou a perseguição quanto ao cristianismo e começaram a pensar no mundo, aí ela começou a declinar muito, pois Satanás ele percebeu que não ia conseguir pela força destruir o cristianismo. Então usou astúcia. Tudo isso está descrevido aqui, tudo isso está descrito aqui em Apocalipse, nas igrejas. Aqui nós falamos da primeira, que é Éfeso, e a segunda fase é Esmirna, que ainda permaneceu de pé. E mesmo a gente lendo esses versículos, que são resumos da história, a gente percebe que conforme vai passando o tempo, as igrejas vão aceitando mais e mais os erros. Doutrina de Balaão, vão aceitando Jezabel, e assim vão esfriando cada vez mais. São 7 igrejas e significam 7 tempos. Então vamos ler aqui o capítulo 2, para meditarmos. Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a Igreja Apostólica. E penetrando mais profundamente no futuro,
seus olhos divisaram os terríveis e devastadores vendavais que deveriam açoitar seus seguidores nos vindouros séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações, de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Então ele deu essa descrição lá em Mateus 24, versículo 9, versículo 21 e 22. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignomínia e sofrimento que seu mestre palmilhara. A inimizade que rompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. Então, esse último parágrafo aqui, os seguidores de Cristo, como a gente vê, ele continua ainda tendo seu poder, tendo sua vigência. Mas por que hoje não há perseguição? Hoje é tão fácil ser cristão. Você não vai mais para a fogueira e tal. Você não é mais decapitado, não é mais expulso do país, não é mais roubado. Por dois motivos. Primeiro, que o cristianismo de hoje ele não se compara com o cristianismo da igreja primitiva. Havia muito poder antes e hoje é muito raro, são poucas pessoas as quais realmente seguem a Cristo. E outra coisa, porque o papado ele perdeu seu poder em 1798. Não é que ele não gostaria de estar com braço de ferro sobre as pessoas. E mesmo que ele tivesse o poder, se não houver um oponente à altura, pessoas que tenham o caráter de Cristo, ele poderia ter o poder opressor, mas não precisaria usar a força, porque as pessoas de boa vontade já se entregariam às suas imaginações. Então são dois pontos. Por que que hoje há tanta fraqueza? Não há pessoas fiéis. É raríssimo você encontrar alguém, porque a Bíblia diz que para conhecermos um seguidor de Cristo, para a gente identificar um seguidor de Cristo, temos que observar o seu amor à lei de Deus, se ele observa os mandamentos, e também se ele dá os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 5. Isso é realmente muito raro. E a outra razão é porque o papado perdeu seu poder e também ele teve 1260 anos para reinar. Agora ele não vai mais reinar de forma principal. Lá em Apocalipse revela, Apocalipse 13, tem a primeira besta e a segunda besta. Que a primeira besta ele deu seu poder para a segunda. A segunda besta reina com o poder da primeira. Então hoje quem ficou com a herança foi o protestantismo, que diz ter saído de Roma, mas não saiu limpo. Saiu com vários erros junto, então foi passando por reformas dentro da reforma, porém foram ficando. Por exemplo, luteranos, eles foram só até onde Lutero foi, não receberam mais luz, então apostataram. Metodistas foram só até aonde seu líder foi, não aceitaram a luz, então apostataram. Hoje são igrejas apóstatas, não têm a verdade necessária para a sua salvação, vai estar misturado com o erro. E existe hoje, para os nossos dias, uma verdade presente, que é Apocalipse 14, a mensagem dos três anjos. É uma mensagem que ninguém pregou, nenhum reformador, nenhum apóstolo, ninguém, e ela tem caráter mundial. E ela foi, sim, lida, provavelmente, pelos apóstolos de Jesus, os que seguiram os primeiros apóstolos, porque foi escrito por João, e João viveu muito até depois da destruição de Jerusalém. Então, quem leu o livro de Apocalipse ali no primeiro século já tinha lido sobre o Apocalipse 14.
Mas como os eventos não tinham se desenrolado praticamente nada ainda, na questão de Apocalipse, esses versículos talvez nem chamavam a atenção deles. Eles não entendiam, não sabiam o que era. Mas como a história já foi construída agora, tijolo por tijolo, passo por passo, a gente já sabe o que é. Já está claro o nosso entendimento. Já chegou o tempo de entender as profecias. Assim como Daniel também, ele tinha um tempo para o livro dele ser aberto. Seria após a ferida mortal ali do papado. São boas histórias, mas vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode entrar em contato sobre todos esses assuntos. Foi só um resumo. A história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareciam. Portanto, convocou as forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflições. Hebreus 10:32. Experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Hebreus 11:36. Grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Então, com essa leitura que fizemos aqui, desse parágrafo, eu gostaria de ler João 15, a partir do 18, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Aqui é Jesus falando. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Veja, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Então pense bem, essa mensagem aqui de o mundo vos odiar não era só para o tempo de Cristo. O mundo tem que nos odiar por conta da vida que nós levamos. O cristão, ele é totalmente antagônico a esse mundo. Falar, pensar, agir, vestir, moradia, atos, tudo. Não que o cristão busque o ódio do mundo, mas o mundo o odeia sem motivo. Assim como odiou a Cristo. Será que teve algum motivo para Jesus ser crucificado? A Bíblia diz que nenhum engano se achou na sua boca. Nenhum mal ele fez. Absolutamente nada. Pelo contrário, somente fez o bem. E como foi que o mundo respondeu a esse bem que ele fez? Não só com a crucifixão, mas foram 33 anos de perseguição em maior ou menor grau, mesmo pelos familiares. Então veja, será que o mundo te persegue? Será que você não é do mundo? Cuidado com os lobos em pele de cordeiros. Talvez alguma igreja que você vai possa afirmar isso, colocar na sua mente que você não é do mundo e tal. Mas observe o que diz a Bíblia sobre não ser do mundo. Estude a palavra e aprenda por si mesmo o que é não ser do mundo, mas um cidadão celestial. Então fica para nós esses versículos aqui. Continuando. Estas perseguições iniciadas sob o governo de Nero
aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos, tornando-se eles objeto de ódio e suspeita popular. Prontificaram-se denunciantes, por amor ao ganho, a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados ou cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. E seu sofrimento muitas vezes se fazia a principal diversão nas feiras, nas festas públicas. Vasta multidão, vastas multidões reuniam-se para aproveitar o espetáculo e saudavam os transes de sua agonia com riso e aplauso. Aqui então uma descrição do que é esse país, Roma. Acredito que não é um lugar nem digno para a gente tirar uma foto, por exemplo. Às vezes há cristãos que vão nesse lugar, bem na frente ali do Coliseu, e tiram fotos. Que estranho, né? Um lugar onde supostamente seus irmãos foram despedaçados, queimados, moídos. Bem estranho. Então, preguemos o Evangelho e façamos tudo para a glória de Deus. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 37 e 38. As catacumbas proporcionavam abrigo a milhares. Por sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilômetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos encontravam lar. Quando o doador da vida despertar os que pelejaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição estavam, sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminada a sua fé, posto que privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não proferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros, a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Veja, aqui diz que nessa situação terrível que eles estavam, eles não proferiam queixa alguma. Então esse capítulo aqui ele é importante para nos compararmos. Olha só, a gente profere queixa por coisas tão pequenas. Será que nós estamos aptos a ser perseguidos como eles? Não que Deus não tenha poder para nos guardar, mas nós não acreditamos nesse poder.
Se nós reclamamos, murmuramos com coisas tão bobas no nosso próprio dia a dia, imagine se nós estivéssemos nessa situação. Então, observe como está doente a religião dos cristãos. O poder de Deus é capaz de fazer isso com a gente. Se essas pessoas conseguiram, a gente também consegue, principalmente porque nós temos um modelo. Esse é o grande mistério que esteve oculto durante todos os séculos. Cristo em vós a esperança da glória, diz lá em Colossenses. Como que funciona isso? Cristo habitando em você. Se ele habitar em você, você vai conseguir realizar esse tipo de coisas aqui. Porque ele realizou, ele provou isso. Ele passou a pior morte de todas, retendo a sua paz. Ele não agiu de forma estúpida ou violenta, nem uma forma má, mas ele agiu como um cordeiro, suportando aquilo que nós merecíamos. Isso não te anima? Foi isso que me animou. Pensar que eu posso ter o mesmo caráter que Jesus. Isso vale a pena. Como aconteceu aos servos de Deus de outrora, muitos foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. Estes se recordavam das palavras do Mestre, de que quando perseguidos por amor de Cristo, ficassem muito alegres, pois que grande seria seu galardão no céu, porque assim teriam sido perseguidos os profetas, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo acendiam dentre as chamas crepitantes. Pela fé, olhando para cima, viam Cristo e os anjos apoiados sobre as ameias do céu, contemplando-os com o mais profundo interesse, com aprovação, considerando a sua firmeza. Uma voz lhes vinha do trono de Deus: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui então um pequeno segredo que eles tinham, bem aqui, ó. O que que eles faziam? O que que eles tinham guardado no coração? As palavras do Mestre. Então, foi essas mesmas palavras que fizeram com que eles conseguissem vencer. O segredo é ter as palavras de Deus no nosso coração. Lá no livro de Salmos, diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como que a gente faz para não pecar? Escondendo a palavra no coração, não tem segredo. O grande segredo é esse: se apossar dessa instrução e fazer. Ter a palavra de Deus. Andar com a Bíblia. Quantos cristãos andam com a Bíblia? Não só debaixo do braço, mas na sua mente. Não só no painel do carro. Não só na bolsa. Abra a Bíblia. E não só abra e folheie. Muitas pessoas já me falaram que abrem a Bíblia assim ainda, qualquer coisa ali, pronto. Isso não é estudar a Bíblia. Será que você faz isso para prestar um concurso público? Você pega o material de estudo, faz assim e vai para a prova? Será que para outros tipos de trabalho você faz dessa forma, de qualquer jeito? Por que que para sua salvação, com o livro de Deus, você faz isso? Isso não está certo. Mesmo na sua sinceridade. A pessoa pode ser muito sincera, mas a sinceridade não salva. Você pode ser sincero em fazer isso com a Bíblia, mas isso não é o suficiente. E graças a Deus que você está ouvindo isso agora e aprendendo que precisa melhorar, precisa estudar a Bíblia de forma metódica, com vontade, sabe? Entendendo que você precisa. Então, guardemos as palavras de Deus na nossa mente, para que a gente possa ter as mesmas vitórias que eles tiveram. Então,
esse foi o nosso estudo, nós vamos finalizar. Foi este, então, o nosso estudo, que você possa meditar aqui as reflexões que a gente fez. Está convidado a prosseguir na nossa série de estudos. Essa semana vamos estudar o capítulo 2 e certamente Deus estará nos enviando o seu Espírito através desse estudo para que sua vida, minha vida possa melhorar, possam ser abertos nossos olhos para o mundo real, que é o mundo visto da perspectiva de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo estudo que tivemos, que o Senhor possa converter nossos corações e essas verdades possam ser entendidas e também compartilhadas com o próximo, porque esses estudos são um cumprimento de Mateus 24. Estamos pregando o Evangelho do Reino a todas as nações, pois as pessoas estão conhecendo a verdade. Ajude, Senhor, para que não sejamos lentos e tardos, mas prontos para compartilhar, viver e assimilar essas verdades. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus abençoe, até a próxima. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de acompanhar o nosso projeto para 31 de dezembro. Queremos entregar 7.000 livros desse. Por isso esse estudo, eu decidi fazer esse estudo para você que não conhece, ver que bênção que é esse livro e o porquê que eu decidi distribuir 7.000 cópias como essas.